Mestre em Direito Educacional, o advogado e professor Nelson Joaquim fala de vocação e de livros, é claro, aqui no Iluminuras. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado Nelson Joaquim. Você veio do Rio para Brasília, especialmente para o Iluminuras, é uma honra. A honra é toda minha, é um prazer. Bom, eu já começo falando sobre o seu livro, Direito Educacional Brasileiro, História, Teoria e Prática. O que você defende aqui, Nelson? É fruto da sua dissertação de mestrado, não é isso? Sim, correto. É fruto da minha dissertação de mestrado e essa escolha foi devido à minha preocupação como advogado e professor de justamente procurar as relações entre o direito e a educação. Isso me despertou atenção e para verificar como eu poderia consolidar isso em termos de um ramo do direito, né, que já estava iniciado por outros autores consagrados. E sempre foi seu interesse, direito e educação? Na medida que eu sou um profissional do direito, né, e passei a ser também um professor, essa preocupação ela começou no mestrado, né, quando eu verifiquei essa possibilidade de juntar o direito à educação. Você diz, inclusive, que o magistério é uma vocação. Eu acredito que as duas, tanto o direito como a educação, eles se completam. E como é que começou essa sua história? Você sempre gostou de dar aula. Eu sei que tem um episódio, quando você era criança, que você levava seus amigos para a casa dos seus pais e lá você coordenava, você se ajudava, não é isso? É verdade. E nós tínhamos lá em casa, nos fundos, né, um local, uma mesa, uma varanda, e onde os meus amigos, na época, né, iam para lá e para me dar assim aquelas chamadas aulas particulares, né, e coisas elementares de matemática e português, né, e nunca pensaria realmente em ser um professor nessa época, nem um advogado, né, era apenas que eu gostava, né, de transmitir meus conhecimentos. Curioso porque seus pais eram pessoas simples, não tinham tanta instrução, sua mãe governanta, seu pai sapateiro, depois funcionário público, e eles sempre te incentivaram a estudar, a escrever. Sim, e eu fui a primeira pessoa que concluiu o curso superior da família, né, de Direito, foi a primeira pessoa da família. E minha mãe, sendo a governanta, que ela foi empregada doméstica governanta, trabalhou com a família Jus e com o embaixador, a família de embaixadores, ela trouxe muitos subsídios, né, na minha formação, né? E meu pai, um sapateiro, e depois passou a ser um funcionário público, mas ele gostava muito de ler jornal, né, e gostava muito de conversar, né? Eu acho que isso também teve uma influência muito grande, embora eles não fossem letrados, propriamente dito, mas tinham uma preocupação também com a educação. Voltando a falar do seu livro, Direito Educacional Brasileiro, quais foram os autores, quais foram as suas influências, o que foi importante para você chegar até aqui? Quem foram os principais autores que te influenciaram? A pergunta é oportuna, porque foram várias etapas, né? Por acaso eu entrei na livraria Saraiva e encontrei um livro com o título, né, Educação Brasileira e o Direito, o autor Edivaldo Boaventura. Inclusive esse autor, ele tem mestrado em Direito, mestrado em Educação, PhD em Educação e livre docência em Economia. Então ele foi um dos primeiros aqui no Brasil, realmente, a publicar um livro sobre direito educacional. Antes, nós tivemos uma tese de mestrado, né? Aliás, uma tese de doutorado, livre docência, né? Também do autor Didio, né? Renato Didio, e nessa tese também ele defendia uma contribuição para a sistematização do direito educacional, isso em 1977. Né, que foi uma obra muito importante, foi a primeira obra realmente de direito educacional. Depois, na segunda etapa, já com um projeto, né, da dissertação, que seria o direito, a educação à luz do direito, que foi o título do meu projeto, né, que foi aprovado, né, eu parti para identificar quais seriam os juristas e educadores
que conseguiram conciliar o direito à educação e com o conhecimento. E eu identifiquei três autores, né? Rui Barbosa, muitos não sabem, mas Rui foi um dos primeiros pedagogos do Brasil. Depois de Rui, aí eu destaquei aí Pontes de Miranda. Né? Pontes de Miranda, ele é muito importante porque ele foi o primeiro a fazer um trabalho sobre direito à educação. O outro foi o Anísio Teixeira. Quer dizer, o Anísio Teixeira, chamado estadista da educação, por Hermes Lima, né? Chamado estadista da educação, ele contribuiu para a educação durante um longo período, embora o falecimento dele foi um pouco prematuro. Nós não sabemos nem as causas do seu falecimento, mas ele foi uma pessoa muito presente. Agora, desses autores que você traz aqui para a gente, Nelson, você tem um preferido? A preferência é Pontes de Miranda. Por quê? Eu acho pela coragem dele, naquele momento político, de fazer uma proposta, né, de 5 direitos fundamentais numa sociedade socialista. Né? E Pontes de Miranda era muito conceituado e continuou sendo e defendendo essas ideias. Interessante que essas ideias de Pontes de Miranda, ele manteve até o seu falecimento. Na OAB ele defendeu uma tese, né, da necessidade de, defendendo mesmo a educação como uma obrigação, a educação aí seria também gratuita e a escola única. O que ele entendia por escola única? Uma escola onde o rico e o pobre pudessem participar, né, e com um ensino que teria como promotor o próprio poder público, quer dizer, uma escola pública, né? Ele não chegou ainda a viver para verificar que a Constituição de 88 consagrou aqueles ideais dele, que seria aquela obrigatoriedade do Estado, no caso, se ele não atendesse a determinação dos direitos da educação, ter um instrumento para o cidadão acionar o próprio Estado. Isso vai acontecer na Constituição de 88. Mas é uma luta de Pontes de Miranda desde 1933. Deu certo? Deu certo. Vou fazer uma pausa aqui, Nelson, uma breve pausa, para a gente lembrar um pouco, então, de Pontes de Miranda. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda nasceu em 1892. Formou-se em Direito com apenas 19 anos de idade. Foi advogado, juiz, matemático e diplomata. Publicou ainda dezenas de livros. A Margem do Direito é o primeiro, já o Tratado de Direito Privado é o mais festejado. Pontes de Miranda morreu em 1979, aos 87 anos de idade. Para terminar, Nelson, eu sei que você tem mais 2 autores aí para destacar, não é isso? Tem 2 autores que, dentro do que eles influenciaram o meu interesse, né? E o meu senso crítico, o meu interesse pela leitura e o senso crítico. E ajudaram também, no caso de um deles, na minha própria atividade profissional, nas minhas 2 atividades profissionais, como advogado e como professor. Eu destacaria uma primeira leitura do Apologia de Sócrates, a vida de Sócrates. Né? E Sócrates foi muito importante porque, dentro daquele contexto de Atenas, né, ele foi preso, né, posteriormente condenado, mas a acusação seria pelo fato dele não aceitar os deuses oficiais de Atenas e corromper a juventude. Né? E ele se manteve muito firme, né, nos argumentos dele, usando sempre a maiêutica, né, que é um método dialético, onde ele fazia da seguinte forma: se fosse os discípulos dele, ele usava o método interrogatório para o próprio discípulo chegar ao conhecimento. Se fosse o adversário, ele também usava esse método dialético de interrogatório para levar o adversário a cair em contradição do que estava realmente dizendo. Então, isso foi muito importante na minha formação. Eu aproveitei tanto para o direito, né, na prática do direito, na minha profissão, na militância do direito, e como aproveitei também no magistério em relação aos meus alunos.
E ele foi tão coerente que quando ele estava preso, um rico, uma pessoa que tinha recursos da época, que era amigo dele, sugeriu a ele fugir da prisão. Ele tinha condições de pagar o carcereiro. Veja que naquela época já existia corrupção, né? Mas Sócrates não aceitou. Ele disse que respeitava a lei e a justiça de Atenas. E o segundo autor? Bom, o segundo autor mais ligado à literatura, né? Que aí eu tenho uma lembrança do meu professor de literatura, Charles, até o nome dele. Ele tinha uma admiração muito grande pelo Machado de Assis e despertou um interesse, isso num pré-vestibular, que na época tinha um pré-vestibular, e eu me identifiquei muito com Quincas Borbas, uma obra que na fase realista de Machado teve uma fase de romance, né? E uma fase realista, numa preocupação mais social. Então, nessa fase realista de Machado, Quincas Borbas, nessa obra de Machado, ele mostrava as contradições de uma sociedade moralista, né? Onde vivia inveja, traição, todo aquele contexto daqueles personagens do Machado, mostrando aquele lado hipócrita da própria sociedade. Isso me estimulou muito o senso crítico e social em relação à sociedade. Ok. Nelson, é isso. Muito obrigado pela sua participação, por trazer seus autores, seu livro, aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar, Paulo, com você e com os telespectadores também participando de uma forma indireta dessa minha experiência, né, e dessa minha história. Ok? Bom, o Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!